Olá pessoal, se você quer saber como eu vim parar aqui no Canadá já com emprego arrumado e moradia, eu vou contar neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Pai de Imigrantes. Meu nome é Pablo Guimarães, eu moro aqui no Canadá, na província de Quebec, faz 6 meses com a minha família. E neste vídeo eu vou contar para você como eu consegui chegar aqui no Canadá já empregado, com apartamento alugado, tudo direitinho, com a minha família. Mas já adianto, não foi desde o início esse o meu plano, né? Eu tive, antes desse plano de conseguir a oferta de trabalho, eu tive dois planos que não deram certo. No terceiro, que foi através da oferta de trabalho, que eu consegui imigrar aqui para o Canadá com a minha família. Bom, então vamos lá. Eu vim para o Canadá, como eu disse, faz 6 meses que eu cheguei aqui. E pelo menos há 7 anos eu já vinha buscando formas de poder imigrar aqui para o Canadá, de poder vir para o Canadá, passar um tempo aqui com a minha família e ter direito, né, ao visto de trabalho e ou visto de estudos. Em 2017 foi quando passou pela minha cabeça a ideia de vir morar no Canadá. Nessa época, eu vinha planejando, eu cheguei a buscar um escritório de uma agência de intercâmbio no Brasil, na minha cidade, para poder fazer um orçamento, né? Quanto custaria para eu vir fazer um intercâmbio de francês na cidade de Montreal. E aí fui até essa agência e fiz lá um orçamento. Nessa época eu já era casado, mas tínhamos apenas uma filha. Nessa época minha filha tinha 2 anos. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Essa minha filha que agora tem 8 anos e tem um menino de 3 anos também. Então, nessa época que eu fui fazer o orçamento para o intercâmbio, eu peguei esse valor que na época, se eu não me engano, ficaria em 20 mil reais para eu fazer 6 meses de intercâmbio, e coloquei na ponta do lápis, né, o custo financeiro desse projeto de intercâmbio, o custo mental, que seria ficar 6 meses longe da minha esposa e da minha filha, e os riscos, né? Os riscos desse projeto de intercâmbio não abrir outras portas para que eu conseguisse um visto de trabalho, tivesse a oportunidade de imigrar de fato para o Canadá. Então, em 2017, quando eu comecei a pesquisar pelo Canadá, essa foi a minha primeira alternativa, né? Devido a esses fatores que eu já citei agora anteriormente, eu falei, bom, eu acho melhor eu buscar outras alternativas e avaliar um pouco melhor essa situação. Foi aonde eu comecei a estudar o sistema do Express Entry, o sistema de pontos, né, que levava em consideração formação acadêmica, experiência profissional, nível de idioma, mas também a idade. Quando eu comecei a fazer a simulação, eu via que a minha pontuação já estava digamos assim, já próximo a um patamar muito difícil para eu conseguir ser chamado pelo Express Entry. Por quê? Eu vou explicar o porquê disso. Porque o meu nível de inglês na época era um nível CLB4, era um básico para intermediário. Meu francês era 0. E a minha idade, eu já estava aí beirando 39 anos, ou seja, a pontuação pela idade já estava quase zerada ali. Além disso, tinha outro fator que era a comprovação financeira. Os meus recursos, eles estavam assim, muito próximo do limite mínimo ali que o governo pedia, porque não adianta não adiantava, né, eu ter todos esses requisitos, mas a comprovação financeira também, ela era um dos fatores que seriam, como se diz, requisitos ali para eu conseguir migrar para cá. Então esse foi meu segundo plano através da Express Entry. Dito isso, né, esses fatores que eu coloquei anteriormente aqui de idade, nível de inglês e a comprovação financeira,
eu também achava muito arriscado e poucas chances de sucesso nessa minha segunda alternativa, que era através da Express Ventures. E como eu já vinha pesquisando muito sobre o Canadá, eu já sabia praticamente, né, sei inclusive, eu durante esses últimos 6 anos, eu estudei o Canadá de norte a sul, de leste a oeste, tudo. Eu destrinchei o Canadá, mercado de trabalho do Canadá. Hoje, se você fizer para mim qualquer pergunta relacionada ao mercado de trabalho do Canadá, eu muito provavelmente vou conseguir te responder, porque eu destrinchei. Chegava até a dar raiva de tanto que eu estudava sobre o mercado de trabalho no Canadá. As regiões, né, o setor da indústria que predominava mais forte ali em cada região, quem eram essas empresas, quais pessoas que eram os líderes dessas empresas lá no LinkedIn, no Facebook. Eu fiz praticamente como eu costumava brincar, eu fiz uma verdadeira pós-graduação, mestrado, doutorado de Canadá, de tanto que eu assistia vídeos e mais vídeos, podcast, tudo que você pensar de Canadá, lia os blogs, entrava no site do governo, das províncias, lia tudo. Eu vivi em função do meu plano Canadá esses últimos anos, sabe? Dediquei grande parte do meu tempo nesse plano Canadá, estudando o Canadá. Em meio a tantos esses dias, horas de pesquisa sobre o mercado de trabalho, economia no Canadá, eu comecei a ficar um pouco mais confiante de que eu tinha capacidade de conseguir uma job offer direto do Brasil. Só que aí faltava uma peça para ligar toda essa possibilidade, essa chance que eu tinha de conseguir e o meu perfil profissional. Faltava um elo de ligação para que isso acontecesse. Foi aonde eu comecei a estudar sobre as feiras de emprego. As feiras de emprego provinciais e as feiras de emprego privadas, que as próprias empresas organizam para contratar profissionais de fora do Canadá. E aí eu caí para dentro das feiras, né? Feira de emprego de New Brunswick, feira de emprego de Quebec, feira de emprego de Newfoundland e Labrador, das províncias do Atlântico em geral. Comecei a estudar, me deparei com a feira Talent Montreal e a Quebec Intet, as missões internacionais do Quebec Intet. Fiquei de olho, falei, logo assim que abrir abrir as inscrições para uma próxima feira de emprego de alguma província ou empresa do Canadá no Brasil, eu vou me inscrever e vou participar. Só que para isso, já ouviram falar do cavalo selado? Você tem que estar pronto para montar nele? O que eu considerava estar pronto? Estudei mais inglês, até chegar com o meu inglês no nível CLB 7 ali. Estudei, caí para dentro estudando inglês. Fiz a prova do IELTS em 2022. Fiquei com o resultado já debaixo do braço, prontinho. Fiz a equivalência do meu diploma de graduação em engenharia que eu tinha no Brasil pela UES. Já deixei né, o meu diploma, a equivalência do meu diploma, né? O que o meu diploma é uma declaração oficial que é feita por uma empresa credenciada aqui no Canadá, aonde ela declara que o meu diploma no Brasil equivale a tal diploma aqui no Canadá. Então eu fiquei com isso também debaixo do braço pronto. Estudei como elaborar o currículo canadense, no formato canadense, que é diferente do nosso currículo, nossa maneira de fazer currículo no Brasil, né, o resumê. Fiz o resumê já no modelo canadense, fiz a cover letter no modelo canadense, coloquei também na minha pastinha e fiquei pronto. Recapitulando. Fiz o meu teste do IELTS, estudei inglês e fiz o teste do IELTS, fiz a equivalência do meu diploma com a UES, fiz o meu resumê e cover letter estilo canadense,
deixei tudo pronto, comecei a fazer network nos sites de como LinkedIn, Indeed e outros, Canadá Job Bank e outros tantos por aí, que no próximo vídeo eu posso abordar um vídeo só falando disso. Deixei tudo bem prontinho e comecei a ficar de olho nas missões de recrutamento que abririam e comecei a me inscrever nelas, inscrevendo. Em 2022 eu participei de duas. Uma online, participei de duas. Em 2022 eu participei de duas, as duas online. Não passei. Ainda assim continuei fazendo network, mandando meu currículo para várias empresas no Canadá, até que de repente, como meu currículo já estava no modelo legal, no estilo canadense, eu comecei a ser abordado por alguns recrutadores no LinkedIn e no Indeed, me perguntando se eu já estava no Canadá. Daí então, quando eles me faziam essa pergunta, eu mandava minha cover letter explicando, né, minha experiência e tudo, que eu tinha planos de me mudar para o Canadá e que eu estava atrás de uma job offer para poder conseguir o visto de trabalho e que eu estava disposto a arcar com as minhas despesas do visto, passagem e tudo. Ou seja, eu só precisava da job offer, eu não precisava de um patrocínio da empresa. Nessas interações com esses recrutadores, muitos deles falavam comigo: infelizmente a gente só oferece mesmo oportunidade neste momento para quem já está no Canadá com visto de trabalho. Outros diziam que caso abrisse a oportunidade para quem está fora do Canadá, que eles voltariam a fazer contato comigo, mas isso nunca aconteceu. Foi então que em 2023, ano passado, abriram novas vagas, novas feiras de recrutamento da província de New Brunswick e Quebec. Eu me inscrevi nas duas, as duas de modo presencial, na cidade de São Paulo, no mês de maio. Eu fui duas vezes, eu morava no estado do Rio de Janeiro, eu fui duas vezes em São Paulo, 2 finais de semana seguidos. Fui no primeiro final de semana para fazer as entrevistas para a feira de recrutamento de uma empresa de New Brunswick, do grupo Irving. Voltei, trabalhei a semana inteira na minha cidade. No próximo final de semana fui para fazer as entrevistas da missão de recrutamento da província de Quebec. Bem, foi aí que as coisas começaram a acontecer. Nas duas eu fui classificado para novas etapas. A de New Brunswick eu fiz mais 2 entrevistas online depois dessa presencial, com gestores da empresa. E a de Quebec eu já recebi a minha aprovação, né, a resposta da empresa dizendo que eu tinha sido aprovado e que a empresa entraria em contato comigo para me fazer a oferta de trabalho. Durante as entrevistas, as próximas etapas com a empresa de New Brunswick, a empresa de Quebec apresentou a job offer, o contrato de trabalho, dizendo valores, função, horas, quantas horas eu ia trabalhar por semana, benefício, tudo isso. Eu aceitei essa oferta da empresa de Quebec. A partir daí a empresa deu entrada na papelada, no CAC, Certificado de Aceitação de Quebec, algo do tipo. Vou colocar o link na descrição. Aliás, todos esses links de tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu mencionei, eu vou colocar o link na descrição aí para vocês. E a empresa deu entrada na papelada e a partir daí, né, a empresa providenciou o CAC, que é um dos documentos necessários para o visto aqui do Quebec. Deu entrada nos vistos para mim, pagou todo o meu processo, a aplicação para o visto, biometria, tudo que eu tive de gastos no meu processo, a empresa pagou. Eu só tive que pagar da minha família, né, as questões lá da consulta médica, né, o exame médico, que também é um dos requisitos para o visto, o exame médico e a papelada dos meus 2 filhos e da minha esposa, eu paguei.
Inclusive eu vou gravar um vídeo explicando quais são esses custos detalhadamente do processo pré-Canadá e pós-chegada no Canadá para você. Então fique aí, se inscreva no meu canal para você não perder quando esse vídeo sair, porque neste vídeo, olha, você vai se surpreender que eu vou falar detalhadamente esses custos, por que a gente tem que pagar por esses custos, o que eles são, tudo isso. Então não perca, se inscreva aí no canal, porque esse vídeo é um dos vídeos mais importantes para quem deseja vir para o Canadá. Vou lá, então a empresa deu entrada na documentação, pagou para mim as custas dos meus processos. Demorou 90 dias entre o dia que a empresa, eu dei o ok para a empresa, olha, aceito, assinei o contrato, eles mandaram o contrato para mim, eu assinei, mandei por e-mail para eles. Entre esse dia em que eu dei o ok, mandei o contrato assinado, a empresa deu entrada e eu peguei meu passaporte na mão com o visto e passagem aérea comprada, foram 90 dias. 90 dias se passaram, embarquei aqui para o Canadá com a minha família e aqui estou. E o que eu quero, assim, qual a mensagem que eu quero passar para você? Não existe um plano padrão, um plano perfeito. Existe o plano que vai dar certo na sua situação. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei no plano de intercâmbio, depois tentei o Express Entry, e nesse meio termo eu ainda fiquei fazendo orçamento de custo de college, o que eu descartei logo de cara, que eu teria que gastar aí 100 mil reais para vir fazer um college no Canadá, para depois trabalhar. A minha esposa não fala inglês nem francês ainda, ela não ia provavelmente conseguir trabalhar aqui para sustentar a gente, então descartei também essa, né, intercâmbio college e o Express Entry, e fui com mais pressão ali, com mais vontade em cima da procura da job offer, e assim eu consegui. Então, se eu conseguir, você tem um mínimo de experiência, qualquer que seja ela no Brasil, você também pode conseguir, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria passar, como que eu cheguei aqui. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, porque esse like é muito importante para mim. É o que vai me motivar e é o que vai falar para o YouTube que esse vídeo foi bom para você e vai recomendar para outras pessoas. E se inscreva no nosso canal. O nosso canal é muito pequeno, mas é um canal que tem um grande potencial de informações extremamente relevantes e importantes para quem deseja vir para o Canadá. Beleza? Conto então com o seu like, com a sua inscrição, e fica atento aos próximos vídeos aí, porque, como eu disse, são vídeos de extrema importância para quem está planejando vir para o Canadá. Coisas que dificilmente encontra-se por aí na internet, eu vou contar de forma aqui aberta, transparente e detalhada para você. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo e bye bye.